Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos, como se deveria orar e falar com o Pai. Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje, eu vou orar com você, a oração mais perfeita, a oração mais forte de todas, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é a oração que é conhecida como Pai Nosso. Esta oração foi Ele mesmo quem ensinou quando Ele passou por esta terra pregando a palavra. Em um dado momento, Ele ensina aos discípulos, aos apóstolos,